Vamos lá, pessoal. Esse é o último exercício dessa parte de raízes, tá? Então, nesse exercício, ele fala sobre algumas situações em que a gente realiza cálculos envolvendo frações. E nessas frações, o denominador é uma raiz. Nesse caso, a gente utiliza um procedimento que a gente chama de racionalização de denominadores, tá? Então, essa palavra racionalização é referente à raiz, né? E por estar no denominador, que é o número que fica embaixo da fração. Então, nós temos que obter uma fração que seja equivalente, mas que não tenha radical no denominador, tá? Então, temos aqui dois alunos, a Liara e o Leonardo, eles fizeram uma racionalização de denominador. A Liara, ela fez assim, ó. Ela pegou só a raiz de 7, raiz quadrada de 7, e ela só pegou a raiz e multiplicou em cima e embaixo. É o mesmo procedimento quando a gente faz lá, quando a gente vai trabalhar com adição ou subtração de fração, né? Então, a gente tem que achar o MMC, depois multiplicar, tal. É o mesmo procedimento, só que aí aqui ela pegou só a raiz e multiplicou. Então, no caso, ficou 5 vezes raiz de 7 e embaixo ficou 2 vezes raiz de 7 ao quadrado. Por quê? Pegou esse 7, né? 7 vezes 7, 7 ao quadrado. Aí, a gente aplica a propriedade, onde a gente pode simplificar a raiz com o expoente, né? O índice com o expoente. Então, elimina a raiz, ficou 2 vezes 7. 2 vezes 7 é 14. Então, esse seria o resultado. Essa fração ficaria assim, ó. Que tava 5, 2 vezes raiz de 7, ficou 5 vezes raiz de 7 sobre 14, tá? Essa é a resposta. E o Leonardo, ele pegou e fez diferente. Ele pegou todo o denominador. O 2 que multiplica a raiz de 7 e multiplicou o numerador e o denominador em cima e embaixo pelo 2 raiz de 7. Que vai aí multiplicando aqui, ó. 5 vezes 2, 10 e 2 vezes 2, 4. Só que aqui é uma raiz só, então continuou raiz de 7. E embaixo eram duas raízes. Então, eu vou eliminar índice com expoente, vai ficar só o 4 vezes 7. Então, em cima ficou 10 raiz de 7 e embaixo 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. Como ficou aqui 10 e 28, dá para eu simplificar, dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5 e 28 dividido por 2 dá 14. Então, ficou o mesmo resultado, o mesmo. Só que o Leonardo, ele multiplicou também o 2 e no final teve que simplificar pelo 2, né? Então, foi um trabalho a mais, multiplicar para depois ter que dividir. Mas o resultado deu o mesmo. Então, na letra A, ele pergunta, os cálculos realizados por Aliara e Leonardo estão corretos? Sim, porque o resultado foi o mesmo. Que estratégia eles utilizaram inicialmente para realizar a racionalização do denominador? Então, a estratégia foi multiplicar, eu coloquei assim, né? Multiplicaram a fração inicial com o numerador e denominador, eles ficaram iguais, para eliminar o radical do denominador, tá? Esse eliminar o radical do denominador é o que se fala racionalização do denominador. E daí, eles dão aqui algumas frações e pede para a gente racionalizar os denominadores dessas frações. Então, ó, aqui é raiz de 8, então eu vou multiplicar por raiz de 8 no numerador e no denominador. Então, aqui
vai ficar 8 ao quadrado, vai eliminar a raiz, vai ficar só o 8. E em cima, 1 vezes raiz de 8, raiz de 8. Então, ó, essa é a resposta, ficaria raiz de 8 sobre 8. Aqui, eu não vou pegar o 2 também, né, gente? Porque vai ser um trabalho a mais. Multiplica por 2 para depois ter que simplificar. Pego só, eu acho bem mais prático pegar só a raiz de 5. Então, raiz quadrada de 5, eu multiplico em cima e embaixo. Vai ficar 9 raiz de 5. E aqui, esse com esse vai eliminar a raiz, vai sobrar só o 5. Então, vai ficar 2 vezes 5, 10. Então, essa é a resposta, ó. 9 que multiplica a raiz de 5, 2 vezes 5, 10. Tá? Porque aqui, ó, ficaria raiz quadrada de 5 ao quadrado, não é? 5 vezes 5. Aí, eu vou eliminar a raiz com o expoente, sobra só o 5. Tá? Aqui, ó, 4, aqui era 4, 3 que multiplica a raiz de 6. Então, eu vou pegar só o raiz de 6. Raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 6. Vai ficar 4 vezes raiz quadrada de 6. Aqui, ficaria raiz de 6 vezes 6, ou seja, raiz de 6 ao quadrado. Elimino a raiz com o expoente, sobra só o 6. 3 vezes 6, 18. Olha lá, ó, dá para eu simplificar, porque 4 e 18 tem na tabuada do 2. 4 dividido por 2 dá 2, e 18 dividido por 2 dá 9. Então, essa é a resposta, ó. 2 vezes raiz de 6 sobre 9. Aqui, 7 e 3, eu vou pegar raiz de 3. Raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. 3 vezes 7, 21. Raiz de 3 com raiz de 3, ficaria raiz de 3 ao quadrado. Elimina a raiz com o expoente, sobra só o 3. Então, essa é a resposta. 3 vezes 7, 21, e aqui sobre 3. Tá?